Em 1940, a gente vai ter uma declaração de Ben-Gurion, que vai ser um dos primeiros primeiro-ministros do Estado de Israel, que é uma frase assim que é muito importante, que fica muito claro que a disputa ali pela região da Palestina entre os dois povos seria uma coisa inevitável. Né? O que ele diz aqui, o Ben-Gurion? Ele diz: nós queremos a mesma terra e este conflito é inevitável. Ou seja, o que ele está dizendo aqui claramente, com todas as letras, né, claro como o sol do meio-dia, é que o conflito ele vai acontecer. Se vai ser em uma intensidade grande, uma intensidade pequena, não importa, mas aquilo dali vai acontecer. Né? E aí a gente vai ter, a partir de 1940, a gente vai ter os primeiros atritos aí. A gente vai ter uma divisão da cidade de Jerusalém, né? De um lado vai ficar os árabes e os palestinos, e de outro vão ficar os judeus que estão chegando, sobretudo da Europa, né? Sobretudo fugindo do antissemitismo e sobretudo fugindo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, no caso, Jerusalém Nova ficaria os judeus, e Jerusalém Antiga ficaria os árabes e os palestinos. Em 1946, a gente já tem um ano de finalização da Segunda Guerra Mundial. E aí que as duas principais milícias, né, judaicas, que são o Irgun e o Haganah, eles vão organizar o grande atentado ao Hotel King David. Esse hotel King David, ele era um hotel que, claro, hospedava turistas, mas era um hotel de moradia de governantes britânicos, né, de representantes diplomáticos do governo britânico ali na Palestina, né, ali em Jerusalém. Esse atentado ele vai levar à morte de 91 pessoas, né, deixa 91 mortos, entre principalmente britânicos, palestinos e árabes, mas também alguns judeus. Né, um atentado à bomba nesse hotel King David em 1946. Bom, a Segunda Guerra Mundial ela vai criar as condições morais, étnicas e principalmente geopolíticas para a criação do Estado de Israel. Por quê? Porque o Holocausto ele é finalmente revelado, né, lá em 1946, ele é revelado e aí se cria as condições para a criação, né, de um Estado judaico finalmente na Palestina. O Holocausto ele foi um massacre em massa de mais ou menos 6 milhões de judeus, né, nos campos de concentração nazista, tanto na Alemanha quanto na Polônia e na Hungria também. E aí vai criar o Holocausto, a revelação do Holocausto vai criar as condições morais e geopolíticas, como eu falei, para a criação de um Estado judaico na Palestina. Né? Em 1946 ainda, a gente vai ter a chegada, ou melhor, em 47, a gente vai ter a chegada em massa de muitos imigrantes judeus na região da Palestina. Né? Só para a gente fazer uma comparação. Em 1939, que é o ano inicial da Segunda Guerra Mundial, a gente tem 445 mil judeus vivendo na Palestina. Já em 1947, ou seja, 2 anos depois da finalização da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter 1,5 milhão de judeus vivendo ali na Palestina. Vamos falar aqui um pouquinho agora do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Segunda Guerra Mundial que acaba em 1945, como eu falei. Em 47, a gente vai ter a aprovação da Resolução 181, que é presidida por um brasileiro, né, um representante diplomático brasileiro nas Nações Unidas, que é Oswaldo Aranha. E aí, essa resolução ela aprovou, então, finalmente a criação de 2 estados, um israelense e outro judeu. Né? É importante a gente dizer também que essa resolução 181 da ONU, ela vai ser uma das primeiras resoluções que Estados Unidos e União Soviética, no momento de Guerra Fria, que já está declarada a Guerra Fria, voltam juntas. Né? As duas potências principais voltam juntas ali pela aprovação da Resolução 181, né? Que propunha a criação de um Estado judeu e um Estado palestino. Qual é o grande problema da Resolução 181 de 1947? O grande problema é que uma grande parte do território ficou para uma pequena parte da população envolvida nesse processo, que eram os judeus, e uma pequena parte do território ficou para uma grande parte da população, que eram os palestinos e os árabes, que já estavam lá há mais tempo do que os judeus.
né? Na prática significa dizer o quê? Ou melhor, no papel significa dizer o quê? Que 53,5% do território da Palestina ficou para Israel, e os judeus eles representavam apenas 30% da população ali da região da Palestina, e enquanto a Palestina tinha uma população de 70% do total da população ali, daquele território, ficou apenas com 45,7% do território. Ou seja, uma maior parte da população ficou com uma pequena parte do território e uma pequena parte da população ficou com uma maior parte do território. Essa resolução, não preciso dizer para vocês que ela vai ser aceita, né, pela organização sionista, mas, é claro, ela vai ser rejeitada pela Liga de Países Árabes, né, e, claro, obviamente, pelos palestinos. Em 1948, isso em 1947. Em 1948, ou seja, um ano depois, a Inglaterra vai se retirar das negociações porque ela se declara incapaz de continuar, né, ajudando, auxiliando nas negociações entre os dois povos, né? E aí ela acaba se retirando. Em 9 de abril de 1948, as milícias do Irgun e do Stern vão massacrar mais de 100 civis árabes e palestinos, né? E aí vão morrer várias crianças, vários idosos também. Esse massacre, infelizmente, ele é muito pouco estudado, mas ele acontece por meio de um atropelamento, né, aos arredores de Jerusalém Antiga, né, que era justamente o principal reduto da população árabe e palestina ali na cidade de Jerusalém. Né, e acontece esse atropelamento em massa, né, essa série de conflitos aí contra alvos civis, não alvos militares ou paramilitares da Palestina. Né. E aí, então, a gente vai ter uma migração em massa de mais de 100 mil palestinos ali de Jerusalém Antiga para os países vizinhos. Né? A 14 de maio de 1948, a gente vai ter finalmente proclamado o Estado de Israel. Né? Um detalhe interessante é que, naquele momento, Jerusalém estava sob bloqueio, né, bloqueio da Liga de Países Árabes. Então eles decidem, né, os israelenses, né, eles decidem que a capital vai ficar provisoriamente em Tel Aviv. Né, e depois, assim que fosse possível, o bloqueio fosse contornado pelos israelenses, né, pelos judeus israelenses, aí sim a capital dos israelenses seria Jerusalém. Mas isso só vai acontecer já no século XXI. Né? Isso acontece ali em 2019, né? Mas ainda não é uma coisa que seja aceita por todos os países. Né? O reconhecimento de Jerusalém como sendo a capital dos israelenses. Essa proclamação, né, voltando lá para 1948, essa proclamação do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, ela vai também ter seu reconhecimento imediato, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né, as duas principais potências ali naquele momento de Guerra Fria. Vai ser reconhecido pelos dois. Só que, no dia seguinte, a gente vai ter Egito, Síria, Transjordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, se juntando às forças militares da Palestina contra Israel. É aí que a gente vai ter a guerra de independência de Israel, né, que acontece um dia depois, ou seja, no dia 15 de maio de 1948, ali entre essa Liga de Países Árabes, né, em apoio à Palestina, contra o recém-criado Estado de Israel. Então, assim, essas são as principais informações das origens desses conflitos entre árabes e israelenses, né, que se arrasta, né, não desde a criação do Estado de Israel, mas muito antes ainda, né, ainda na passagem do final do século XIX e início do século XX. Este ano de 2021 a gente viu uma série de atentados, uma série de conflitos entre esses dois povos, né? Diferente dos conflitos que aconteceram há décadas atrás, né? Mas a gente vai ter uma intensificação cada vez maior desses conflitos, esses conflitos eles vão ficando cada vez mais violentos, e o principal, quem vai sofrendo mais ainda não são alvos militares, né? Não são alvos que estão teoricamente preparados, sobretudo do lado da Palestina, mas são alvos civis. Né?
E, assim, fazendo uma avaliação desse conflito, do histórico desse conflito entre árabes e palestinos, a gente percebe, assim, muito claramente que os principais prejudicados, né, são de fato os palestinos, né? São de fato os palestinos, e sobretudo a sua população civil.